Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 103. Deixa essa mensagem mais um pouquinho aí, Xande. Olha aí, ó. Leia aí o que está nos telões da igreja. Por favor, desligue o seu celular. Muito obrigado. Esqueça o jogo do Campeonato Brasileiro, das outras coisas que você acessa à internet. Agora concentre-se em Deus. Carla, semana que vem vai fazer o lançamento? Semana que vem você deve trazer o seu smartphone ou o seu iPad, o que você tiver que acessa a internet, pode trazer à igreja. Nós lançaremos um app agora da igreja, você vai ter todo acesso às funções do site da igreja, as informações de blogs da igreja, tudo no seu smartphone. Você viu que só esse lado aqui vibrou? Porque são quem mais mexe no celular. Mas a gente vai aprender junto, amém, irmãos? Semana que vem, no lançamento, eu prometo a vocês que a Carla vai estar apresentando entre 5 e 7 minutos. Para o jovem, 2 minutos daria. Mas para mim, para você, nós precisamos de mais 5 minutos, além dos 2 deles. Então ela vai poder passear em alguns tópicos, mostrando a você o tanto que isso é fácil, o tanto que você pode se beneficiar através desse app. E antes de começar a pregar, eu quero lembrar, principalmente os homens, do nosso congresso que vai ter o início semana que vem. Agora, as mulheres prestem muita atenção. Domingo de manhã, nós não teremos culto para as mulheres, apenas homens estarão aqui no templo. O culto começará 9 horas da manhã. Então você que é mulher, não importa a sua idade, você não precisa vir no domingo de manhã. Apenas os homens. Pastor, é muito cedo, eu nunca vim domingo de manhã. Você vai vir nesse porque você vai ser extremamente abençoado. Pastor Léo vai abrir o nosso congresso e de 8 às 9, não de 9 às 9h30, de 8 às 9. E de que horas? De 8 às 9 nós serviremos, diferentemente das mulheres, claro, um coffee break especial. Você vai vir tomar café aqui antes do... Olha o tanto que é diferente, irmãos. Olha o tanto que o negócio tem um nível especial. Então você chega um pouco mais cedo, não precisa tomar café na sua casa. Claro que não vai ter aqueles cafés de hotel que tem mandioca, que tem inhame, que tem ovos mexidos, presunto. Vai ter presunto, vai ter mussarela, pão de queijo. Não vai ter refrigerante, claro, mais um leite, essas coisas. Você vai vir tomar café aqui, 9 horas em ponto. Nós vamos dar início ao nosso congresso. Eu quero convidar e convocar você para estar aqui. Irmão, nossas famílias vão ficar impressionados com o que Deus vai fazer em nossas vidas, amém? Impressionados. Vai haver unção, quebrantamento, transformação na minha e na sua vida, com toda certeza, porque nós estamos orando por isso. Irmão, é de graça, você não vai pagar nada. Alguém já pagou para você vir e receber todas essas coisas gratuitamente. Alguns irmãos, de maneira graciosa, bondosa, ofertaram para que nem você, nem seu amigo que você vai trazer precise pagar nada. Esse congresso é 100% gratuito. Amém, irmãos? E eu queria que você aplaudisse a Deus por esses irmãos que ofertaram na vida dessas pessoas. Alguém está pagando para você vir ao congresso e ouvir a voz de Deus. Eu estou sendo tentado com esse R$1 desde de manhã que estava ali no púlpito. Então eu tenho que ser santo e devolver aqui. Ia botar no bolso. Eu falei, mas não posso, vou pregar. Salmos de número 103, a partir do verso de número 1. Empresta a sua Bíblia aí, pastor Ulisses, para não ter que mudar ele. Só falei de domingo. Segunda e terça, a partir das 20 horas em ponto. Nós vamos começar com qualquer número que estiver presente aqui, segunda e terça, 20 horas. Domingo à noite, toda a igreja está convidada a participar do nosso culto. Domingo à noite é aberto, inclusive para as mulheres. Você pode vir, trazer suas amigas, suas irmãs, sem nenhum problema, e faremos isso com alegria. Vamos cultuar o Senhor juntos.
Salmos de número 103, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Existem coisas, irmãos, que eu faço, você faz, ou alguém pode fazer por nós. Porém, existem coisas que só Deus pode fazer por mim e por você, e ninguém mais. Não importa a quantidade de recursos e de amigos que você possui, só Deus faz determinadas coisas na minha vida e na sua vida. Por isso o tema de hoje é: Deus, para quê? Porque algumas pessoas, quando estão numa condição favorável, perguntam ou respondem isso: Deus, para quê? Eu estou tão bem, não preciso de Deus. Mas o texto que nós lemos nos leva a refletir de coisas que só Deus faz e mais ninguém é capaz de fazer. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai, nós queremos nos dirigir ao Senhor mais uma vez, declarando o teu poder sobre nós, pedindo a tua misericórdia sobre essa noite, de maneira especial sobre o teu filho que fala contigo, pois nós queremos trazer a tua palavra a cada coração aqui. Pedimos que essa palavra traga norte, rumo, direção e possa nos transformar por dentro e por fora. Que essa palavra nos faça refletir de que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós recorremos ao poder do teu Espírito para que Ele, segundo o teu querer, incline o nosso coração, nos faça entender e nos faça viver as Sagradas Escrituras, de maneira que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado através do nosso testemunho. Pai, fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, pois queremos toda a liberdade necessária para poder pregar a tua palavra, a fim de que ela não volte para ti vazia, sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor designou. E nós queremos te dizer muito obrigado por essa noite. De antemão nós te rendemos louvores, nós rendemos graças ao Senhor por aquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas, e te agradecemos sempre no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Deus, para quê? Quantas vezes talvez nós nos pegamos em condições confortáveis? Para que ir para a igreja? Para que orar todos os dias? Esse negócio de jejuar, para que eu tenho que me sacrificar? Porque Deus já sacrificou. Por que eu tenho que orar? Uma vez que Deus conhece o meu coração, sabe as minhas necessidades, e se valendo dessa informação prévia, porque Deus é um ser extremamente inteligente e onisciente ao mesmo tempo, para poder se prevenir dessas nossas respostas, dessas nossas afirmativas, uma das coisas que Ele disse foi o seguinte: vocês precisam orar sempre, a despeito de saber tudo a respeito de vocês. Eu quero ouvir vocês, eu preciso que vocês falem comigo, eu preciso que vocês abram os seus corações e coloquem, despejem tudo diante de mim, o que vocês estão sentindo, quer seja alegria, quer seja tristeza, eu quero ouvir vocês. Então Deus se antecipa em alguns momentos na minha e na sua vida, para que a gente não fique sem resposta e também não peque contra Ele. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele nos leva a uma reflexão muito grande. Geralmente o salmista fala à congregação ou a indivíduos específicos. Nesse texto ele está nos mostrando que nós estamos falando conosco, com a gente mesmo. E ele está dizendo que nós gastamos um tempo muito grande falando com a gente mesmo.
certo pastor, e o nome dele é Pastor Paul Tripp, ele diz o seguinte: ninguém é mais influente em sua vida do que você mesmo, porque ninguém fala mais com você do que você mesmo. Ninguém é mais influente na minha ou na sua vida do que nós mesmos, irmãos. Nós gastamos muito tempo falando com a gente. Você gasta muito tempo falando com você mesmo. E é isso que o salmista estava fazendo aqui, nesses Salmos de número 103. Ele estava tentando se convencer de algumas coisas. Ele estava tentando fazer a sua alma, a sua mente, aplicar algumas coisas na sua vida. De vez em quando você tem que fazer esse tratado com você mesmo. Você tem que falar algumas verdades a você. Eu já me peguei falando. Outro dia, peguei o meu filho mais novo, falando com ele mesmo. Não, você vai dar conta, essa prova é fácil. Eu falei, uai, quem está no quarto com o João? Quando eu botei a cabeça, ele estava sozinho. Eu falei, meu filho, você estava falando com quem? Não, com ninguém. Eu falei, mas eu ouvi você falando que a prova era fácil, que você daria conta. Não, eu estava falando para mim mesmo. Eu falei, tu tá doido? Ele falou, não. E aí, outro dia, eu estava lá no meu quarto, eu estou ouvindo minha esposa conversando alto. Isso aí, conversa daqui, conversa dali. A hora que eu estiquei a cabeça, Janinha, quem está aqui? Eu falei, não, ninguém. Mas eu estou te vendo conversar. Eu falei, não, estou falando comigo mesmo. Aí eu fiz assim, sangue de Jesus tem poder, ué. Meu Deus, esse negócio pega lá em casa. Aí outro dia eu estava assistindo futebol e eu toco e brigo com um jogador na televisão. Seu burro, como é que você faz um negócio desse? Aí meu filho, pai, você está falando com quem? Eu falei, com um jogador ali. A gente fala muito com a gente mesmo. Só que o salmista estava tentando enfatizar algumas verdades para ele. Irmão, algumas vezes você tem que enfatizar algumas coisas para você mesmo saber que isso é verdade e é necessário na sua vida, sim ou não? Tem que se acalmar. Essa semana passada eu acordei, estava com o meu nariz entupido e tudo, acordei com uma falta de ar fora do normal. Falei, Senhor, eu nunca sinto esses negócios. Aí me levantei, aí fui andar, estou andando, e a coisa está piorando, e o nervoso está aumentando. Aí eu parei assim, eu falei, se aquiete, falando para mim mesmo, se acalme. Aí eu comecei a respirar fundo, e fundo, falei, se acalme. Aí eu comecei a recobrar a respiração. Aí quando eu estava voltando para o quarto, a falta de ar voltou novamente. Aí eu não tive dúvida, irmão, pedi reforço. Balancei o pé da minha esposa, falei, acorda aí, que eu quero que você fique comigo. Falei, mas para quê? Falei, vamos ficar conversando. E não servia conversar na cama, eu falei, vamos conversar na sala. Deita na ponta do sofá, eu deito na outra. Só para você se sentir seguro. Falei, meu bem, vai conversando algumas coisas enquanto eu durmo. Mas conversar o que? Qualquer coisa, vai conversando. E eu sei que daqui a pouco, a hora que eu vi, eu estava literalmente dormindo, acordei com o meu ronco. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nós nos levantamos e voltamos para a cama. Mas algumas palavras têm poder terapêutico nas nossas vidas, irmãos. Palavras, assim como geram vida, geram morte também. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. E o salmista está dizendo algumas coisas que ele precisava saber de maneira convicta, não apenas porque estava lembrando ou tinha lido em algum lugar. Ele precisava sentir essa verdade dentro dele mesmo. Por isso, ele começa dizendo algumas coisas que só Deus é capaz de fazer, e você precisa estar lembrado. Não importa o lugar onde você trabalha, não importam as suas economias, não importa a renda que você tenha todos os meses, essas coisas que ele nos faz refletir, só Deus é capaz de fazer, mais ninguém.
Só Deus. E a primeira coisa que Ele tenta falar para a sua alma é Ele quem perdoa todas, digam todas as suas iniquidades, digam iniquidades. Iniquidade, irmãos, é diferente de equidade. Equidade é retidão, integridade de caráter. Então Deus está dizendo, quando faltar retidão, quando faltar integridade de caráter, sou eu quem vai perdoar todas as suas iniquidades. Talvez um homem, seu amigo, seu pai, seu cônjuge, seu filho, etc., talvez não perdoe você, mas sou eu quem perdoa todas as suas iniquidades. Não há outra pessoa capaz de fazer isso. E Ele não está dizendo apenas aquelas iniquidades fáceis de serem perdoadas. Ele está enfatizando, sou eu quem perdoa todas as suas iniquidades, todas. Aquelas que você acha fácil de perdoar e aquelas que são difíceis de serem perdoadas. E Ele está tentando se convencer dessa verdade. Deus é o único capaz de me perdoar de todas as iniquidades. Sabe, irmãos, que eu acho relevante essa passagem? Porque Deus é o único que conhece o meu e o seu coração completamente. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Deus sabe o que eu fiz, com que motivação eu fiz, e no dia que eu fiz aquilo, e Ele está garantindo para mim e para você, sou eu quem perdoo todas as suas iniquidades. Irmãos, e a Bíblia diz que eu e você que somos filhos dele, deveríamos ter atitudes e sentimentos iguais aos dele. Por que não perdoar as pessoas que erram? Principalmente, às vezes, o da sua própria família. Porque nós temos reservas, limites em perdoar uma coisa que Deus está dizendo, eu te perdoo de todos os seus erros, e deles eu não quero me lembrar mais. Você não é Deus, assim como eu não sou, porém nós somos filhos de Deus, irmãos, e temos a mesma característica de Deus, por isso temos totais condições de perdoar quem quer que seja, não importa o que tenham feito, porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades, digam todas as nossas iniquidades. Quem é que não precisa do perdão de Deus e dos outros? Pastor, não preciso dos outros. Claro que você precisa de alguém. Claro que nós precisamos do terceiro, de uma outra pessoa, principalmente com quem nós vivemos e convivemos. Você está certo dessa passagem que o salmista está enfatizando para ele mesmo, Senhor, eu sei que o Senhor é quem perdoa todas as minhas iniquidades, toda a minha falta de retidão, toda a minha falta de caráter, o Senhor me perdoa. E eu quero lhe dizer hoje de noite, se Deus está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você, e nos fazendo entender que essa palavra é diária, e por isso nós o bendizemos, o que é que nós temos que fazer? Aceitar o perdão de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão presas nas prisões que elas mesmas criaram por aquilo que fizeram em algum tempo atrás, por uma atitude, por uma palavra, por um pensamento. Um dia eu atendi um homem, me ligou tarde da noite, falou: pastor, eu acho que eu vou morrer essa noite, porque eu estou sendo consumido por um erro que eu cometi. Então o que foi? Eu pensei uma coisa indevida, e esse negócio está pesando dentro de mim de tal maneira que eu não estou conseguindo dormir, eu não consigo me perdoar. E eu me lembro que eu citei esse texto para ele, disse: meu filho, Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e se Deus está perdoando todas as suas iniquidades, aceite o perdão dele, porque se Ele está te perdoando, eu também te perdoo
durma em paz, durma com Deus, e amanhã é outro dia, e você estará livre desse peso. Nós oramos, ele desligou, e naquele dia, ele disse que conseguiu dormir em paz, porque descobriu que Deus perdoava todos os seus pecados, todos, inclusive aquele que ele se dizia não digno de receber o perdão. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. E o salmista está se convencendo, Senhor, é o Senhor quem nos perdoa. Segunda coisa, é Ele quem nos sara de todas as enfermidades. Irmãos, já pensou o que é estar diante de um Deus que está prometendo? Por isso o salmista está bem dizendo, falando bem dele, adorando a ele, louvando a ele, porque ele está convencido de que Deus é quem perdoa todas as enfermidades. Digam todas. As fáceis, dor de cabeça, inflamação na unha, na cutícula, um desarranjo, um mal súbito, como o câncer, como outras doenças praticamente incuráveis. E Deus está garantindo, meu filho, minha filha, se convença que eu sou quem sara todas as tuas enfermidades. Sou eu. Irmão, quando eu leio essa passagem, eu descubro que eu não tenho problema de descobrir, não é o meu plano de saúde, não é aquele médico top. O meu Deus é poderoso para sarar todas as minhas enfermidades. Ele é quem opera sinais e maravilhas em mim ou através do médico. A irmã Neuza, outro dia, ela tinha um tumor do tamanho de uma laranja, irmã Neuza. O tumor, que tamanho era de circunferência? Não tem noção, mas era um tumor grande na sua cabeça. Quando ela foi operar, ela sabia, irmãos, que Deus precisava usar os médicos na hora de poder abrir a sua cabeça, porque era uma cirurgia extremamente delicada, porque mexe aqui no cérebro, nos neurônios, muito delicada. Mas ela sabia que estava nas mãos daquele que pode todas as coisas. Oh, querido, que bom que você nunca precisou descobrir que você serve Jeová Rafá, o Deus que sara. Que bom que você nunca teve que passar pelas mãos dos homens. Que bom que você nunca foi desenganado pelos médicos. Que bom que você nunca recebeu uma notícia ruim, chata, de um exame que você fez um dia. Que maravilha você nunca ter ouvido algo ruim acerca da sua saúde. Maravilhoso ter passado todo esse tempo de vida e nunca ter ouvido isso. Mas eu quero lhe dizer hoje, se um dia você precisar de uma ajuda nessa área, você tem que se lembrar o que o salmista está se obrigando a ouvir e a se lembrar sempre: eu sirvo um Deus que sara todas as enfermidades. Você serve alguém que diuturnamente está pronto para poder lhe atender. Talvez você esteja falando no seu coração com você mesmo agora. Como eu disse inicialmente, pastor, mas o senhor é pastor, esteve enfermo um tempo desse atrás. O seu sogro morreu de câncer, porque ele que cura todas as enfermidades não interviu. Não interviu do meu jeito. Porque um dia todo mundo tem que morrer. E a Bíblia diz, irmãos, que a morte do justo é aprazível aos olhos de Deus. Deus sabe porque precisou levá-lo naquele dia exato, no dia 12 de outubro de 2011. Deus sabe de todas as coisas, mas nós nunca deixamos de enfatizar: Senhor, nós servimos um Deus que sara todas as coisas. Nós estamos de um Deus que pode todas as coisas. A hora que o Senhor quiser, basta uma palavra tua, basta o Senhor mexer o dedo mindinho e tudo acontece. Nós cremos. Ele morreu
e nós continuamos crendo o que o salmista está crendo. Nós servimos um Deus que sara todas as nossas enfermidades. E eu queria que você aplaudisse isso. Todas! É Ele, irmão. É sempre Ele. Sabe por quê? João deixou uma palavra registrada. O homem não tem coisa alguma se o do céu não lhe for concedido. Cadê o Fabiano da Bertiana? Eu ouvi hoje entrando. Fica de pé, querido. Esse irmão trabalha numa multinacional. Passou a semana inteira são, totalmente curado, abençoado. Vem cá, querido. Chegou sexta-feira de manhã, há 2, 3 semanas atrás, começou a sentir um mal-estar, mas mesmo assim foi trabalhar. Chegou lá, começou a passar mal. Ele volta para casa, já com sintomas de febre. E ele passando muito mal, ele não queria ir, mas ele viu que o quadro evoluía bastante. Ele falou, tenho que ir para o hospital. Quando ele chegou no hospital, a pressão estava quanto? 5/3. E aí começou-se então a fazer os exames. O primeiro resultado que ele recebeu dos exames foi que ele estava com infecção generalizada. Uma bactéria que estava na garganta entrou na corrente sanguínea dele. E depois de tudo isso, de todos os exames que ele tinha feito e estava fazendo, a médica falou para a esposa dele, se você conhece a Deus, se você usa oração, comece a orar por ele, porque só Deus pode livrá-lo dessa situação. Só Deus. E claro que ela é uma mulher de Deus, começou a orar, levantou outras pessoas, ligou para nós, ligou para um monte de gente, começou a orar. No outro dia, a infecção começou a baixar de uma maneira milagrosa, poderosa. Irmão, tem coisa que é só Deus. Ele passou a semana inteirinha bem. Por isso que a gente precisa conhecer o caminho. Por isso que a gente precisa saber quem é Deus. Para que num momento desse você descubra, só Deus é poderoso para intervir agora na minha vida. Raquel é quase uma médica. Raquel, uma pressão 7/3, ela é extrema. 5/3, quase morrendo. Se a pressão se encontrar, bate as botas. Oi? Vai piorando. Pensa, irmão, pressão 5/3, infecção, asepsia, como é que é? Choque asséptico. Choque séptico. Os irmãos viram que eu não sou médico, sou pastor. Imagine, irmão, uma pessoa que está totalmente sã, curada, cheguei em casa passando mal e o quadro evolui para um choque séptico, ao ponto de levar a óbito. Só que ele sabia quem era Deus, a esposa sabia quem era Deus, os irmãos sabiam quem era Deus e começou a invocar, Deus, o Senhor que sara todas as enfermidades, inclusive o choque séptico, inclusive infecção generalizada. Socorre teu filho agora. Sabe o que Deus faz, irmão? Envia anjos e diz, disso você não morre hoje, porque eu estou intervindo na sua vida. Eu sou Deus na tua vida. Disso você não morre. Porque o Deus que sara todas as coisas resolveu olhar para ele naquele dia, naquela sexta-feira chuvosa. Essa semana, uma das nossas irmãs aqui da igreja foi para ganhar o seu bebê. Ganhou o bebê, foi para casa, desenvolveu um quadro de uma bactéria que ninguém sabe como chegou na bebê. Ela teve que voltar para o hospital nesse final de semana.
quando voltou, já voltou direto para a UTI, num quadro de risco seríssimo de vida. Irmãos, uma coisa que parece tudo bem, pode virar assim, em questão de segundos. Mas ela ou eles também sabiam que o Deus que sara todas as enfermidades estava ao lado deles. E nessa hora eles resolveram clamar por Jeová Rafá, o Senhor que sara todas as enfermidades, nos deu essa criança e é poderoso para curá-la e nos devolvê-la completamente sã, sarada. Senhor, intervém para encurtar a história. Ela já está em casa, sorrindo com os seus pais, porque o Deus que sara todas as enfermidades foi ao encontro deles. Terceira coisa que o salmista vivia dizendo para ele mesmo: é o Senhor quem redime a minha vida da perdição, do que não presta. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Cada crente aqui tem uma história. Se a gente fosse dar oportunidade para que as pessoas contassem parte dos seus testemunhos, irmãos, eu acho Bianca Toledo uma bênção, outras pessoas que dão seus testemunhos, uma tremenda vitória. Mas você tem um testemunho tremendo de vida, que é capaz de me impactar, que é capaz de impactar outra pessoa. E o salmista está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é o único capaz de redimir a minha vida da perdição. Irmão, todo mundo tem uma história para contar aqui. Quer ver uma coisa? Só levanta a mão, não precisa se entregar assim, precisa gritar. Quem fumava aqui, levanta a mão. Levanta a mão, quem fumava? Só isso? Fumar, irmão, Hollywood, Minister, para ver se não é possível. Fumar. Quem fumava, levante a mão. Alguns entenderam, Hollywood, Minister, aumentou um pouquinho, baixa a mão. Quem bebia, não é água não. Irmão, eu estou chocado. Quem bebia álcool, bebida alcoólica, quem bebia? Não, irmãos, eu não quero duvidar da sua verdade. Quem bebia cachaça 51, levanta bem alto a sua mão. Cerveja. Não é essa gospel que estão dizendo, cerveja mesmo. Fica de pé logo no seu lugar, deixa eu ver. Não estou acreditando que é só isso. Fica em pé você que já está de pé. Presta atenção, irmão. Talvez você que está casado, sua esposa nunca soube que você bebeu, continue sentado. Longe de mim querer criar confusão na sua casa. Fica de pé quem fumou. Levanta aí. Estou vendo tão poucas mulheres que fumavam. Mas eu sei que você não quer criar confusão. Fica de pé aí. Irmão, estou me sentindo um pastor vitorioso. Fala aí, pastor Marcos, mais algumas coisas. Vamos adicionar. Quem bebia socialmente? Fica de pé aí, irmão, quem bebia socialmente. Puxa. Pode sentar. Irmãos, olha o tanto que Deus é poderoso, capaz de nos redimir da perdição, do que não presta. Presta atenção. Fica de pé aí, pastor Ricardo. Não, vem cá para todo mundo ver. Está vendo isso aqui, irmão? Isso aqui canta, Deus opera milagres, aquelas músicas deliciosas. Quantos engradados você bebia no final de semana? 3.
não é 3 cervejas, engradados de cerveja. 3, num final de semana. Você vê hoje ela aqui cantando, pastor, louvando a Deus, amando o Senhor. Deus quem nos redime da perdição. Pode sentar, pastor. Para você ver que não é nos menores, não. Vem cá, pastor Ulisses. Hoje eu entrego todo mundo, irmão. A unção hoje está grande aqui. Está vendo o pastor Ulisses, chorão, amoroso? O que você bebia? Bebi cerveja, bebi presidente, bebi conhaque, bebi cachaça. Angustiado, perdido. E num desses dias, ele vai para o meio de uma pista, deita-se no chão e pede para que um carro passe por cima dele. Se hoje ele está vivo, é um pastor, casado, pai de filhos, foi porque o Deus que redime da cova, da perdição, está aqui um testemunho vivo e poderoso. Querido, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Deus é o único capaz de transformar um homem perdido num homem santo, salvo, com família, que pode chegar diante de Deus e dizer: não há outro igual a Ele. Aí você que está hoje aqui, pastor, e o meu marido? Eu te mostrei 2 pastores que tinham uma vida não tão fácil. Deus pega esses 2 homens que hoje são pastores e os redime de toda a perdição. Irmão, você que não tem um familiar que hoje está enfronhado na perdição completa e total, talvez você não entenda a dimensão desse versículo registrado nessa palavra, mas eu quero alegrar o seu coração e dar uma injeção de esperança. Se você tem alguém na sua família que está perdido, completamente perdido, bêbado, drogado, é um adúltero, um prostituto, fique tranquilo, o Deus que redime as pessoas da perdição, um dia vai se encontrar com ele face a face, assim como se encontrou com Paulo, e vai mudá-lo completamente. Onde você estava, que o fez chegar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho outro caminho. E Deus, de maneira bondosa e misericordiosa, resolveu parar para olhar para você e te dar uma nova oportunidade. Quantos de nós, irmãos, tivemos essa oportunidade maravilhosa de poder encontrar-se pessoalmente com esse Deus que muda a nossa sorte, com esse Deus poderoso, capaz de transformar Jacó em Israel, Abrão em Abraão, em Saulo de Tarso em Paulo. Esse Deus que operou todas essas coisas no passado, diz a Bíblia, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus não morreu, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Por isso continua operando milagres e maravilhas. Eu queria que você o aplaudisse por isso. Como é bom servir um Deus que pode fazer tudo isso por nós. Eu quero concluir a mensagem de hoje à noite com a pergunta que eu fiz: Deus, para quê? Será que você hoje consegue entender a dimensão de Deus na sua vida, na minha vida? A importância dele dentro de cada um de nós, todos os dias. Porque eu falei 3 coisas que o dinheiro não compra, que os melhores amigos não fazem. Só Deus é capaz de fazer isso por nós.
Não existe outro caminho além da cruz que foi estabelecida por Deus na minha e na sua vida. Existem coisas que nós vamos conseguir fazer, porém essas que só Deus, mais ninguém é capaz de fazer. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Deus, para quê? Para operar esses milagres. Para poder perdoar você. Para poder curar você. Para tirar você da perdição, do caminho errado, do pecado, das injustiças. Para que Deus, pastor? Para fazer tudo isso na sua vida e na minha vida. Existem coisas que nós fazemos muito bem, mas essas coisas, só Deus, meu pai, minha mãe, meus pastores não podem fazer por mim. Só Deus pode me perdoar, pode me curar e pode me tirar do caminho errado. Só Deus. Ele está hoje à noite aqui dizendo: o que eu fiz na vida de Antônio, Pedro, Maria e João, eu quero e posso fazer na sua vida. Pastor, não sou digno. Deus está dizendo para você hoje à noite: sou eu quem perdoo todas as suas iniquidades. Pastor, eu estou aqui porque eu preciso ser curado. Você está diante daquele que sara todas as enfermidades. Pastor, o senhor não me conhece. O senhor não conhece meu esposo, meu filho. Eu não. Mas aquele que opera tudo em todos conhece detalhadamente essa pessoa. E ele está dizendo: eu também morri por ele. Eu também o quero perto de mim. Eu também posso todas as coisas na vida dele, assim como pude na sua. Assim como iniciei uma obra inteiramente nova na sua. Eu sou aquele que posso fazer tudo novo na vida dessa pessoa. Porque eu saro, porque eu curo, porque eu sou poderoso para redimir qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu faço todas as coisas. Eu quero que você olhe para todas essas características de Deus e lembre-se disso todos os dias. Eu estou diante daquele que opera tudo em todos, todo dia e toda hora. Se você vem se remoendo de uma coisa que de maneira equivocada você cometeu, não gostaria de ter cometido, não gostaria de ter feito, eu queria que mesmo sentado, você aí no seu lugar, recebesse de Deus o perdão agora, daquilo que Ele está disposto a fazer. Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu sou aquele que te perdoa de todos os seus pecados, de todos, inclusive esse que você não consegue se perdoar. Eu, o teu Deus, sou quem te perdoa de todas as suas iniquidades. Eu quero muito que essas verdades façam parte da sua vida. Você possa se lembrar nos momentos mais difíceis da sua vida, de dor, de profunda dor. O meu Deus é o único capaz de me sarar de todas as minhas enfermidades, inclusive essa que eu estou sentindo agora, nesse momento. Senhor, eu estou andando por um caminho que não é tão reto, que eu não gostaria de estar trilhando, mas o meu Deus, Ele é poderoso para me redimir, me libertar dessa situação, desse cárcere, e fazer tudo de novo, outra vez, novamente. Não importa as vezes que isso foi necessário, Ele faz de novo, outra vez, novamente, tantas vezes quanto for necessário, porque Deus nos ama.
E o seu maior interesse é nos deixar bem, salvos e tranquilos. Esse Deus faz tudo isso por nós todos os dias, todo dia, inclusive agora. Ele é o único que pode perdoar você, sarar você, redimir você. Não importa quão bom seja a sua igreja, não importa quão bom seja o louvor, só Deus é poderoso para fazer essas coisas.